meus amores. E aí? Como foram de semana? Estudando bem? Preparados para as nossas avaliações? Eu espero que sim. Então, preparados também para a nossa próxima aula? Eu também espero que sim, porque eu estou preparadíssima. Então vamos lá para o nosso próximo conteúdo? Então, substantivo. Professora, a gente vai estudar substantivo? Sim. Substantivo é, como eu tinha falado na aula anterior, a partir de agora estudaremos todas as classes gramaticais, certo? E, obviamente, substantivo é a primeira dela, certo? Então, vamos entender o que é o substantivo, os tipos, as flexões, certo? Não é nada demais, não é nada complexo. Vocês vão conseguir pegar de boa aí, certo? Então, vamos lá? Então, o que é um substantivo? A gente conhece substantivo assim, o conceito de substantivo. Substantivo é o termo que nomeia as coisas. Não é assim que a gente conhece? Não está errado, tá certo? Claro que está certo. Porém, a gente vai hoje conceituar de um modo mais completo, digamos assim. Vamos entender aqui? Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações. Então, observem que o conceito para substantivo é algo muito mais extenso do que aquele conceito que a gente conhecia lá atrás. Tá? Então, agora a gente vai relembrar os tipos de substantivos e como eles se classificam e como eles se flexionam. Beleza? Então vamos lá. Classificação de substantivo. Nós temos aqui comum, que é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Como assim, professora? O substantivo comum é aquele termo que vai nomear, que vai conceituar um grupo que apresenta características semelhantes. Por exemplo, mesa. Quando nós conceituamos o objeto mesa, é porque todo tipo de objeto semelhante a esse apresentará todas as características relacionadas à mesa, certo? Ser humano, cachorro. Então são conceitos, são seres que apresentam características semelhantes e de forma genérica, tá? Não especifica. Por isso que a gente conceitua como um substantivo comum. É um termo que vai conceituar, classificar um objeto, um ser, um grupo, né, que apresenta características semelhantes, certo? Próprio. O próprio também conceitua seres, só que diferentemente do comum, ele conceitua a particularidade, ele especifica, tá? Então, a gente tem que tipo de substantivo próprio? Nós temos aí nome de pessoas, nome de obras de arte, nome de obras, né, de livros, de filmes, nomes de lugares. Então, são substantivos que especificam um determinado ser ou um determinado objeto. Eu sou Camila, então eu tenho as minhas características específicas, né, da minha pessoa. Então, por isso eu me chamo Camila. Então, nomes próprios, nomes de lugares são termos usados para aqueles seres em específico, diferente do comum, que abrange aquele grupo. Ok? Ok. Substantivo concreto é aquele que designa um ser que existe independentemente de outros seres. Eu gostaria de chamar a atenção para isso aqui, tá? Porque algumas pessoas confundem o substantivo concreto, alguns substantivos concretos, achando que são abstratos. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala de substantivo concreto, a gente tem que pensar o seguinte: é aquele substantivo que, independentemente de outro ser, está ali existindo, certo? Bola. Bola, independentemente de mim, se eu existir ou não, bola vai estar ali. Concordam? Livro, casa. Então, são substantivos que não dependem da existência de outro ser para que eles possam existir. Aí as pessoas têm o costume de conceituar o substantivo concreto assim: professora, é tudo aquilo que a gente pega. Não é assim, não. Tá? Não é tudo que a gente pega. Esse conceito vocês precisam abstrair da mente de vocês, tirar da mente de vocês. Por quê? Porque nem todo substantivo concreto a gente tem condição de pegar. Deus, por exemplo.
substantivo concreto ou abstrato? E aí? Deus é um substantivo concreto, porque ele não depende de mim, ele não depende de você para existir. Saci, as lendas, por exemplo, as lendas existem. Se você não existisse, independentemente da sua existência, eles estariam ali do mesmo jeito, tá? Porque, diferentemente do substantivo abstrato, o substantivo concreto não depende daquele outro ser para que ele possa existir. Já o substantivo abstrato precisa. Sentimentos mesmo. O sentimento só existe porque alguém sente. O amor só existe porque alguém sente o amor ou a raiva. Se não existissem as pessoas para terem esses sentimentos, nenhum deles existiriam. Então, perceberam a diferença entre o substantivo concreto e o abstrato? E por mais que aquele concreto, eu vou colocar de uma forma bem simplória e bem metafórica, né? Por mais que a gente não possa pegar naquele substantivo concreto, ele existe e ele está ali, independente de mim e de você. Compreenderam? Então, aqui, ó. O substantivo concreto vai nomear os seres reais e os imaginários, certo? Então, nós temos homem, mulher, Brasília. Os imaginários, Saci, Mãe d'Água, Fantasma. Então, eles estão aqui e existem. Se você morrer, se todo mundo morrer, vai existir do mesmo jeito, tá? Então, a diferença entre o substantivo concreto e abstrato é essa. Não depende de mim, não depende de você para a existência deles. Abstrato é aquele que designa seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Então, gente, a gente fala aí dos sentimentos, como eu tinha falado anteriormente, né? Nós temos aqui, ó, vida, a rapidez, adjetivos, né? Ações. Então, são substantivos que só existem porque outro ser existe para que ele possa se fazer presente. Compreender a diferença entre o substantivo concreto e o abstrato? O primeiro não depende de um outro ser, já o segundo sim. Então, tem essa balança. Ah, professora, e os seres imaginários são concretos? São porque se você não acredita, se você não soubesse, eles estariam ali do mesmo jeito, tá? Nós temos os substantivos coletivos também, que é o substantivo comum que, mesmo estando no singular, designa um grupo de seres, tá? Então, é aquele substantivo que vai nomear a coletividade. Por exemplo, nós temos biblioteca. A biblioteca é o coletivo de quê? Muito bem, de livros. Nós temos manada, certo? Alcateia. Então, são termos que estão no singular, mas nomeiam um grupo em específico de seres ou de objetos, tá? Discoteca, livraria, né? Ainda com relação à classificação, nós temos substantivos simples, tá? Que são substantivos formados apenas por um radical, tá? Por uma palavra, resumindo para vocês, qualquer termo, qualquer substantivo formado por um radical é um substantivo simples, e o composto é o formado por mais de um radical. Nós temos aqui, por exemplo, beija-flor, passatempo. Ó, passatempo é a formação por justaposição, lembram? Então, aqui, ó, duas palavras, dois radicais que formam um substantivo composto, tá? O substantivo simples, palavras que só apresentam um radical, ok? Além disso, nós temos os substantivos primitivos e derivados. Qual é a diferença entre o substantivo primitivo e o derivado? O substantivo primitivo é aquele substantivo que dá origem a outros substantivos, tá? É a partir daquele substantivo que outros surgirão. Aí nós temos pedra, nós temos livro, nós temos limão, como está falando aqui, diferente de limoeiro. Limoeiro é o derivado de limão, porque limoeiro derivou de limão. Então, limão é primitivo, limoeiro é derivado. Substantivo derivado é esse que deriva de outro ser, tá? É aquele que existe a partir de um outro ser. Então, pedreiro, pedraria, criançada, são substantivos derivados porque derivam de outros seres, ok? Partindo da classificação agora, passando para outros termos, nós entenderemos agora como acontece a flexão do substantivo, tá? A gente vai entender a flexão porque o substantivo, sendo uma classe gramatical variável, lembram? É aquela classe gramatical que varia em gênero e número, tá? Então a gente vai entender como essa flexão acontece,
certo? Então, a primeira flexão que a gente vai conhecer aqui, ou que a gente vai relembrar, melhor dizendo, é a flexão de gênero. O que é a flexão de gênero? É a flexão que vai mudar do feminino para o masculino, certo? Aí a gente tem alguns conceitos para a flexão de gênero do substantivo, e são esses conceitos que a gente vai entender agora, ok? Então, vamos lá. Só para afirmar aqui a questão do conceito do substantivo feminino e masculino. O substantivo feminino é acompanhado pelos artigos femininos, uma, uns, umas, a, as, e o masculino são os substantivos acompanhados pelos artigos masculinos, né? Uns, os, certo? Beleza. Então, alguns exemplos para que vocês possam entender ou fixar melhor. O velho e o mar. Então, substantivos masculinos porque são acompanhados pelo artigo definido o. Um Natal inesquecível. Ó, substantivo masculino, artigo indefinido um. Os reis da praia. Substantivo masculino, artigo definido os. Mesma coisa acontece com o feminino. A história sem fim. Substantivo feminino porque é acompanhado pelo artigo feminino. Lembrando que artigo funciona como determinante do substantivo. É por isso que é importante você ter essa noção do tipo de artigo que vai acompanhar o substantivo, certo? É ele quem determina, sim, o gênero, em sua maioria. Que a gente vai conhecer algumas particularidades. Uma cidade sem passado. Então, cidade, substantivo feminino porque é acompanhado pelo artigo indefinido uma. Ok? Agora vamos ver aqui as particularidades. Nós temos dois tipos de substantivos, os substantivos biformes e os substantivos uniformes. O que é o substantivo biforme? O que significa esse prefixo bi? Bi significa o quê? Dois, né? E no caso aqui, biformes, duas formas, tá? Então a gente tem os substantivos biformes que apresentam duas formas para identificar o masculino e o feminino. São formas diferentes. Aqui é o exemplo. Gato, gata, homem, mulher, poeta, poetisa, prefeito, prefeita. São substantivos que apresentam duas formas, cada uma para identificar o gênero em questão, tá? Biforme, duas formas. Uma para o masculino, a outra para o feminino. Ok? Já os uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Só, gente, que é o seguinte... nesse ponto aqui, nesse conceito, nesse tipo de substantivo uniforme, os artigos e algumas palavras que acompanham são de extrema importância porque são realmente eles que vão determinar aquele gênero, o gênero daquele ser, tá? Nós temos aqui os substantivos epicenos, que são gêneros que nomeiam animais em específico, tá? Então, o substantivo epiceno é aquele substantivo que nomeia animais. Então, são substantivos que usam a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino, só que acompanhado desse substantivo, que pode ser usado para o masculino e para o feminino, nós teremos o auxiliar, que é a palavra que vai determinar se é macho ou fêmea. Então, nós temos jacaré macho, jacaré fêmea, tá? Então, são termos que são utilizados, é uma palavra só, utilizada tanto para o masculino quanto para o feminino, só que serão acompanhadas por uma palavra específica para determinar esse gênero, tá? Olha outros exemplos aqui, cobra macho, cobra fêmea, né? Enfim, certo? Então, substantivo epiceno nomeia seres e são acompanhados pelas palavras masculino e feminino. Você não vai ter jacaroa ou cobro, não vai ter, tá? Porque cobra e jacaré são palavras utilizadas tanto para o feminino quanto para o masculino. O que vai diferenciar é o que mesmo? É a utilização das palavras macho ou fêmea, certo? Nós temos os substantivos sobrecomuns. Tem um só gênero e nomeiam pessoas. Por exemplo, aqui, ó, criança. Você não tem o criança. A gente só utiliza a palavra a criança. Só que a palavra, o termo a criança, que é um termo, né, falando de classificação no feminino, é um termo que vai tanto ser utilizado para criança menino, como para criança menina. Testemunha, a testemunha, você não tem o testemunha, tá? A testemunha também é uma palavra utilizada tanto para o homem quanto para a mulher, certo? Vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. Então, são palavras sobrecomum.
ou seja, palavras que apresentam apenas uma única forma e são utilizadas para pessoas em específico, tanto para masculino quanto para o feminino, tá? Você não vai ter diferenciação nem do artigo e nem da palavra em específico, certo? Nós temos aqui o comum de dois gêneros. Nesse caso aqui, gente, o que acontece? Nós temos a palavra que não modifica, tá vendo? Colega e colega. O que é que vai identificar, então, se é masculino ou feminino? É o artigo. Nesse caso aqui, a gente utiliza o artigo para determinar o gênero, certo? Então, o colega, a colega, beleza? O estudante, a estudante. O doente, a doente. O artista, a artista. Então, é comum de dois gêneros. Você utiliza a mesma palavra, certo? Só que o que vai diferenciar, o que vai determinar o gênero é a utilização do artigo. Diferente da classificação anterior, que foi sobrecomum, que independentemente se é masculino ou feminino, você vai utilizar a mesma palavra com o mesmo artigo, certo? Existem certos substantivos que, variando de gênero, variam também o seu significado. Por exemplo, aqui, ó, gente, nós temos rádio. Você tanto tem o rádio como a rádio. Qual é a diferença, então? Rádio masculino, desculpem, rádio no masculino é o aparelho. Já rádio feminino, né, a rádio é a emissora, é a estação de rádio. O capital, a capital. Então, capital, se estiver no masculino, tem o significado de din-din. Já no feminino, é a capital de um estado, né, uma cidade. Então, vocês precisam também ter essa noção de que alguns substantivos, a depender do gênero, certo? Vai ter um significado diferente. Ok? Bora lá. Passando para a próxima flexão, nós temos aqui plural dos substantivos. A professora, plural é muito simples. É só você colocar o S no final. Essa é a regra geral, né? Garoto, garotos. Ó, que mole isso, que simples. Mas seria muito bom se fosse só isso, né, gente? Nós temos também aqui as particularidades. E aqui a gente vai relembrar quais são essas particularidades. Então, resumindo aqui, amarrando. Qual é a regra geral do plural do substantivo simples? É você acrescentar o S, como está dito. Porém, existem algumas particularidades que dependem da terminação do final daquele substantivo, tá? Então, a depender de como aquele substantivo terminou, com a letra com a qual ele terminou, você vai acrescentar um S ou ES, vai tirar uma letra e colocar outra. Aí a gente vai entender aqui isso aqui, beleza? Então vamos lá. Substantivo simples com as seguintes terminações. Ó, um substantivo que termina com vogal de tom oral ou nasal, tá vendo? An. Você só faz acrescentar o S. Chave terminou com uma vogal, né? Então se ele terminou com uma vogal, você acrescenta o S. Mãe terminou com um ditongo nasal, você também acrescenta o S, apenas. Relatórios, ó, ditongo oral, acrescenta apenas o S. Então, substantivos terminados em vogal ou ditongos orais ou nasais, você apenas acrescenta o S, nada de outra vogal, certo? Palavras terminadas com M, você substitui o M por NS. Jardim, jardins, tá? Paisagem, paisagens. Olha o NS no final substituindo o M. Nuvem, nuvens, ok? Palavras terminadas em R, Z ou N, acrescenta ES. Então, feroz, ferozes, tá? Olha, terminou com Z, então você acrescenta ES. Talher, talheres. Cartaz, cartazes, ok? Até aí tá de boa, né? Muito bem, vocês são retados. Próximo caso especial. Substantivo simples com as seguintes outras terminações, né? S, substantivo terminado com S. Agora aqui, ó, vocês precisam relembrar daquele conteúdo da primeira unidade. Lembram? Sílaba tônica, posição da sílaba tônica. A professora até para isso precisa, porque português é isso, é uma teia. Uma coisa está ligada à outra sempre, tá? Então, todo substantivo terminado em S, que for paroxítona ou proparoxítona, são invariáveis, tá? Você não vai acrescentar nada. Sim, professora, como é que eu vou saber então se é singular ou plural? Porque quem vai determinar isso é o artigo. Dá um exemplo bem prático. Lápis. Olha, lápis é uma palavra paroxítona terminada em S.
Então, eu não tenho como modificar ou acrescentar nada a essa palavra para indicar o plural. Lápis. Então, o que é que vai determinar? O artigo. O lápis, um lápis. Os lápis, mais de um lápis. Tá? Então, o que é que determina o plural? O artigo, nesses casos. Muitos, ônibus, meses, países, tá? Palavras terminadas em ao, el, ol e u, substitui o L por IS. Anzol, anzóis. Jornal, jornais. Então, resumindo, toda palavra, todo substantivo terminado por ao, el, ol ou u, você substitui o L pelo IS. Ok? Gente, eu sei que é muita regra, eu sei que são muitos detalhes, mas vocês conseguem aprender e pegar isso aí massa. Porque vocês têm a cabeça muito fresquinha, então vai dar de boa, tá? Substantivos terminados com il, tem uma regrinha aqui básica, tá? Se eles forem oxítonas, o que é um substantivo, o que é uma palavra oxítona mesmo? É aquela palavra que tem a última sílaba tônica, tá? Então, o substantivo termina em il e é oxítona, você substitui o L pelo S, tá? Se for paroxítona, substitui o il por ele. Então, barril, ó, qual é a sílaba tônica de barril? Rio, né? Barril, olha aí, ó. Então, aqui é uma oxítona. É uma oxítona terminada em L. O que é que você faz? Você tira esse L e coloca o S, barris, tá? Fóssil. Fóssil é paroxítona. Então, o que é que você faz? Substitui o L por O e S, tá vendo? E e S. Aqui, ó, fóssil, fósseis. Réptil, répteis. Então, paroxítonas, substitui o IL pelo E e S. Oxítona, substitui o L pelo S. Ok? Próxima regra. Ah, minha professora, quanta regra? É assim mesmo, gente. Faz parte, tá? Substantivo simples. Substantivo simples com as seguintes terminações. X. Todo substantivo que terminado em X também vai ser invariável, como aquele outro que a gente viu, que termina em S. Lembra? Paroxítona terminada em S? Pronto. Aqui também vai ser invariável. O que é que vai determinar? O artigo, que é o determinante, né? O tórax, os tórax, o clímax, os clímax. Então, todo substantivo terminado com X é invariável, ele não flexiona, o que vai determinar é o artigo, certo? Substantivo terminado por ão, substitui o ão por ões ou ães. Acrescenta-se S em todas as paroxítonas, monossílabos tônicos e alguns oxítonas. Questões, cão, cães, bênção, bênçãos. Observação para bênçãos aqui. Bênçãos é paroxítona ou oxítona, gente? Lembram da primeira unidade que a gente viu? Ó, esse sinal aqui não é acento tônico, tá? Isso é uma marca de nasalidade. Então, a sílaba tônica não é essa. Observem, temos dois acentos. Por que algumas palavras apresentam dois sinais gráficos, professora? Porque um é acento tônico e o outro é a marca da nasalidade, certo? O tio é marca de nasalidade. O acento circunflexo é o tônico. Então, por isso que nós temos aqui dois sinais gráficos, ok? Continuando, substantivo simples com as terminações, esse é o último, tá, gente? Com relação ao substantivo simples. Substantivos simples diminutivos terminados em zinho. Separa-se os elementos, coloca-se ambos no plural. Retira-se o S do primeiro elemento, florzinha, flores, e aí no final vai ficar florezinhas. Eu vou melhorar para vocês. O que acontece aqui, ó, gente? Você aqui vai fazer o seguinte, ó, tá vendo aqui florzinha? Você vai separar, tá? Aqui, ó, você vai separar a palavra, o radical, do sufixo de diminuir, né? Que indica a diminuição. E entre eles, você vai colocar, né, nesse caso aqui, o E mais o S. Então, ao invés de ser florzinha, vai ficar florezinhas. Certo? Cartão, cartõezinhos. É como se você separasse o radical. É como não? Você separa o radical do sufixo, passa o radical para o plural e coloca o S também no sufixo. Então, cartõezinhos. Ah, minha professora, que complicado. Relaxe, que isso só é a teoria, porque na prática vocês fazem de boa isso.
Então aqui, ó, cartõezinhos. O que foi que a gente fez? Separou o radical, tá vendo? Desse sufixo. Passou o radical para o plural, ó, e cartões. Ao invés de colocar o S aqui, né, em cartões, a gente coloca no final, no sufixoinho. Então, cartãozinho, cartõezinhos, tá? Entendeu aí a matemática da coisa? É, porque gramática também é matemática, gente. Além da flexão para substantivo simples, nós temos aqui para o substantivo composto. O que é o substantivo composto mesmo? É aquele substantivo que apresenta mais de um radical. Professor, e tem regra para você flexionar o substantivo composto? Tem, porque vai depender do tipo de substantivo. Se é só o substantivo que forma aquele substantivo composto, tá? Então tem todo um jogo também aí. E a gente vai entender melhor aqui agora, ó. Quando é que nós vamos flexionar os dois elementos do substantivo composto? Quando eles forem substantivo e substantivo, ó, couve-flor, couves-flores. Então, por que a gente flexionou as duas palavras? Porque as duas são substantivos, né? Nós temos substantivo mais adjetivo. Então, amor perfeito, amores perfeitos. Por que as duas palavras foram flexionadas? Porque é um substantivo mais um adjetivo. Adjetivo mais substantivo. Gentil homem, então como é que ficaria? Gentis homens. Por quê? Nós temos um adjetivo e um substantivo. Numeral mais substantivo. Quinta-feira. Essa muita gente tem dúvida. Professora, é quinta-feiras ou é quintas-feira? Quintas-feiras. Não é nenhum nem outro daquele, tá? Por quê, gente? Porque é um numeral mais um substantivo, ó. Quintas-feiras, certo? Então, os dias da semana, já para tirar essa dúvida de vocês, tudo passa para o plural. Quarta-feira, quartas-feiras. Segunda-feira, segundas-feiras, porque é um numeral mais um substantivo, certo? Outro caso, flexiona-se somente o segundo elemento. Ó, o primeiro que a gente viu com relação ao substantivo composto, os dois flexionaram, né? Aí vocês observaram que existem alguns critérios. Se os dois substantivos forem substantivos, se as duas palavras são substantivos, ou se é substantivo adjetivo, se é adjetivo substantivo, ou se é numeral e substantivo. Nesse caso agora a gente vai ver só quando o segundo termo do substantivo composto flexiona, ou seja, o primeiro não vai flexionar. Quando é que isso acontece? Quando o substantivo composto for formado, por exemplo, por um verbo mais um substantivo. Então guarda, verbo guardar, né? Então ele não flexiona. Continua no singular. Guarda-roupa, guarda-roupas, tá? Por que guarda não flexionou, gente? Porque ele é verbo, tá? Ele só flexiona o segundo, que é o substantivo. Palavra invariável mais palavra variável. Alto. Alto é o que aqui, nesse caso? Alto-falante. Aqui não é alto de pessoa alta, tá? Vamos pensar assim, é um advérbio, é um modo como esse som está sendo transmitido, né? A forma como ele será transmitida, né? Então, alto, palavra invariável, é um advérbio, falante. Então, falante, flexiona. Então, alto-falante, alto-falantes. Palavras repetidas ou imitativas. Ó, reco-reco, reco-recos. Então, nesse caso aqui, nós temos uma palavra que repete, tá vendo? Nesse caso, você só vai flexionar a última palavra. Ok? Esse segundo caso foi o caso de que o substantivo composto só vai flexionar a segunda palavra, o segundo elemento, tá? O primeiro fica invariável, não flexiona. Flexiona-se somente o primeiro, nesse aqui é o oposto. Ao invés de ser o último, vai ser o primeiro. E em que casos a gente pode ter em que o substantivo vai só flexionar o primeiro elemento e não o segundo? Substantivo mais preposição clara mais substantivo. Exemplo aqui, para vocês entenderem melhor. Água, preposição, tá vendo? Água de colônia. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos um substantivo, temos a preposição e temos um outro substantivo. Então, nesse caso, o primeiro substantivo flexiona e o segundo não. Substantivo mais preposição oculta. Então, cavalo, vapor. Tipo assim, cavalo a vapor, né? Um exemplo. Nesse caso, então, também só o primeiro termo flexiona, o segundo não, certo? Para finalizarmos aqui, substantivo mais substantivo que funciona como determinante do primeiro, ou seja, um especifica a função do outro, tá? Exemplo aqui, a gente.
palavra-chave. Esse segundo aqui vai estar especificando a função da primeira palavra, certo? Então, no caso, a função aqui, essa função não vai flexionar. Só quem flexiona é essa primeira palavra. Palavras-chave. Bomba, relógio. Então, aqui nesse caso, quem é que está determinando a função? É bomba ou relógio? Bomba. Então, relógio não flexiona. Quem vai flexionar é bomba. Bombas, relógio. Notícia, bomba. Então, quem é que está determinando aqui algo? É a notícia, tá? Notícias, bomba. Homem, rã. Nesse caso aqui, quem vai flexionar é homem. Homens, rã. Peixe, espada. Peixes, espada. Beleza? Complexo? Não, professora, é fácil, muito bom. Agora a gente vai fazer atividade porque foi muito fácil, tá? Então o assunto é esse, apenas esse, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Estudem, revisem. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários ou na próxima aula, em nosso próximo encontro ao vivo, a gente sana essas dúvidas, ok? Beijos no coração e até a próxima aula.